Bom dia, irmãos, graça e paz. Aproveitando que os irmãos estão em pé, peço que você abra a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo de número 10. Hoje faremos a introdução a esse capítulo. Eclesiastes, capítulo de número 10. Vamos ler versículos de número 1 ao 4. Estamos apenas 3 capítulos de encerrarmos a exposição deste livro. E são 3 capítulos, mas ainda prolongaremos um bom tempo, né? Sabemos que há algum tempo estamos pregando neste livro e tem sido gracioso compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Todos acharam? Capítulo 10 de Eclesiastes, os versos de 1 a 4. A palavra de Deus nos diz: qual a mosca morta faz unguento do perfumador, exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estutícia. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas do estulto para o da esquerda. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. Levantando-se contra ti a indignidade do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas. Podeis assentar, irmãos. Oremos ao Senhor. Bondoso, amado e querido Deus, mais uma vez diante da Tua palavra estamos e pedimos ao Senhor misericórdia no que diz respeito ao entendimento dessa palavra, Pai. Nos ajuda a compreender e não somente, Deus, a ganharmos mais uma vez sabedoria ou conhecimento, mas que possamos ter a capacidade, através do Teu Espírito Santo, de praticar aquilo que aprendemos, Deus. Não para nossa vanglória, não apenas, Pai amado, para que outros vejam o nosso comportamento, mas que, acima de tudo, para que as pessoas vejam através de nós a Tua glória, o Teu poder, a Tua misericórdia e o Teu reino que já é presente, Pai. Muito obrigado pela graça de podermos estar aqui mais uma vez para cultuar ao Senhor e agora ouvirmos a Tua voz. É em nome de Jesus que nós te agradecemos e pedimos. Amém, Senhor. Bom, irmãos, hoje a gente vai tentar fazer versículo a versículo. Nós temos 4 versículos, apenas um é pouco comentado na maioria dos comentários, que é o versículo de número 3, mas nós vamos comentar um pouquinho sobre ele. Então, vamos ponto a ponto. Primeiro, vamos lembrar do contexto em que isso está sendo exposto para nós. Para nós entendermos tanto o capítulo de número 10 e 11 de Eclesiastes, a gente precisa voltar um pouquinho no capítulo de número 9, lá no final. Tem um exemplo que ilustra, é uma ilustração, né, que o Kohelet, o pregador, nos faz. Ele diz o seguinte, os versos de 13 a 18 do capítulo de número 9. Também vi este exemplo da sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, situou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Bom, nós começamos aqui mais uma vez com uma linguagem interessante. No verso de número 1 do capítulo 10. Qual a mosca morta faz unguento do perfumador, exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estutícia. Parece-me que ele está falando ainda do mesmo assunto. E o que aparenta aqui é que os versos de número 13 ao 18 do capítulo 9 são uma introdução ao que ele vai falar nos capítulos 10 e 11. Mais uma vez sobre a sabedoria. Agora, o Kohelet, o pregador, que já falou para nós anteriormente que até mesmo a sabedoria é vaidade, ou seja, é passageiro. Está falhando o microfone? Ou é impressão minha? Deixa eu ver se é o cabo. Ok.
Então, ele está voltando a um assunto que nós já vencemos há algum tempo nesse livro, mas que ele se repete o tempo todo. Ele faz um ciclo aqui de ideias, ele faz observações, tudo isso debaixo do sol, é bom a gente lembrar. Debaixo do céu, debaixo do sol. Ou seja, nós estamos falando a maioria das vezes do que nós estamos a observar na perspectiva do homem. E aqui na perspectiva de um sábio, um grande sábio que nós temos registrado na Bíblia Sagrada. E agora, mais uma vez, ele volta a esse tema que parece clichê, né, para nós crentes. Sabedoria, todo mundo fala sobre sabedoria. A gente vai ler Salmos, por exemplo, tem muitos salmos que falam e exaltam a sabedoria. Nós vamos para o livro de Provérbios também e vemos o próprio Salomão falando e exaltando a sabedoria. E ainda hoje ecoa nos nossos ouvidos essa palavra, sabedoria. Então, vira e volta, a gente precisa lembrar do que realmente significa, numa perspectiva bíblica, a palavra sabedoria, né? Nós temos pelo menos duas ideias principais quando nós ouvimos essa palavra. A primeira diz respeito a conhecer, a absorver as coisas, né? Isso é, inclusive, uma visão geral. Se você perguntar para uma criança de hoje o que é sabedoria, boa parte vai ligar isso ao conhecimento ou a intelecto. E é verdade, em alguns momentos a Bíblia pode tratar esse tema com essa questão do conhecimento, de obter conhecimento. Mas a maioria das vezes que nós vamos ver essa palavra na Bíblia, ela diz respeito a algo que não é palpável, mas que produz resultados. Não é um livro que você pode pegar apenas e ler que é palpável. Não é um conhecimento que você pode obter no YouTube, por exemplo. Vai além disso e que provoca grandes resultados. A sabedoria provoca grandes resultados. E o primeiro exemplo que a gente vê, a parte introdutória do capítulo 10, no capítulo 9, é a ilustração de um homem muito sábio. Veio contra uma cidade pequena. Ele tenta colocar aqui, ilustrar na nossa mente a seguinte ideia. Uma cidade de poucos habitantes. E uma cidade de poucos habitantes, provavelmente é uma cidade pouco desenvolvida. Uma vez que ela é pouco desenvolvida, há pouco conhecimento ali. A gente sabe que nas grandes capitais é que existia escolas, claro que não para todo mundo naquela época, mas existiam grandes sábios. E aqui a gente vê uma pequena cidade, né, e contra ela vem um grande rei. Olha a diferença aqui. Uma pequena cidade, pessoas até então que a gente pode dizer que são ignorantes, e um grande rei. O rei, vale lembrar que o rei deveria, pelo menos, ser alguém de grande sabedoria e conhecimento. Desde cedo ele estudava para ser rei. Desde pequeno ele já era direcionado para o trono. E para isso ele precisava de muito conhecimento. Estamos diante, então, de um grande rei e uma pequena cidade. Ele vai lá, coloca seus baluartes e traz para aquela cidade temor, medo. Mas há um homem pequeno nessa cidade. Um homem, segundo o relato aqui, a ilustração, pobre. Então, olha a diferença, olha a discrepância. Um grande rei com os seus soldados, com o seu poderio, e baluartes, irmãos, trazem grande temor. Quando um rei colocava um baluarte, afincava na terra e mostrava o seu escudo ou o seu escudo da sua família, isso trazia muito temor às pessoas. Imagine essa cidade agora passando esse risco e chega um homem pobre, e é claro, a ilustração não diz como que ele fez isso, né? Inclusive, não temos um relato claro em outras partes da Bíblia, a não ser de outra situação em que houve algo parecido, mas em que uma mulher salva, né, a vida de uma cidade todinha através do conhecimento e da sabedoria, muito mais do que conhecimento, sabedoria. Agora aqui a gente tem um relato que parece-me não ser um relato, pode ser que Salomão esteja relembrando de algo que ele viu, que ele observou. Ou pode ser que apenas ele está fazendo uma breve ilustração mesmo, algo que ele criou aqui. De certo, nós não sabemos se essa história Salomão viu, se ele presenciou, mas provavelmente na sua época muitas coisas desse tipo aconteciam. E ele está ilustrando aqui de uma forma fantástica para nós. Um grande rei, um pobre homem, porém muito sábio, que salva aquela cidade. Por quê? Através de quê? Da sabedoria. E é provável que à primeira vista, a sabedoria que Salomão está se referindo é um homem que fez alguma estratégia.
Alguma estratégia ele criou, ele movimentou alguma coisa que aquele rei não teve chance, né, de tomar aquela cidade. Ele salvou a vida daquela cidade. Ou pode ser que ele poupou a vida dos habitantes daquela cidade, pela sua sabedoria. Fato é, irmãos, apesar de não conhecermos muito a respeito essa pequena história, esse pequeno exemplo, essa ilustração, nós sabemos que o que ele quer exaltar aqui é a sabedoria. E no finalzinho ele diz que as palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Além disso, ele diz, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas. Guardem bem essa última informação também. Então, ele quer demonstrar aqui a ideia de que Provérbios fala muito do sábio, aquele que age com sabedoria, ou aquele que teme a Deus, com aquele que é tolo, aquele que não teme a Deus, que age pelos impulsos da carne, do coração, e que leva a vida como o Zeca Pagodinho, deixa a vida te levar, a vida leva eu. É aquela pessoa tola, né, que não liga muito para o conhecimento, muito menos para a sabedoria divina. E aqui ele quer fazer realmente mostrar essa discrepância que há do sábio e do tolo. E aqui ele vem chocar a gente falando que sabedoria não depende de riquezas. Nós estamos diante de um rei que perde a queda de braço para um pobre homem, porém muito sábio. Então, aqui a ideia que a gente precisa entender é que a sabedoria não depende de classe social. A sabedoria nunca dependeu de classe social. Alguém pode dizer, mas quem está escrevendo este livro, ou esse pregador que está falando aí, é Salomão, um homem de grande riqueza. E isso é verdade. Mas o próprio Salomão reconhece que não adianta ser poderoso e não agir com sabedoria. Então, no decorrer desse livro, nós vemos essa ideia, a sabedoria como algo positivo. Ainda assim, ele nos faz algumas ressalvas, que mesmo essa sabedoria, esse grande poderio através tanto do conhecimento como de saber executar aquilo que conheceu, isso também é vaidade e correr atrás do vento, porque um dia tudo isso vai embora. Através da morte, ele nos mostra isso em vários relatos, que quando o homem chega no final da vida, já não lhe resta mais nada. E é interessante lembrar disso, porque Salomão está falando muito provavelmente já no finalzinho da sua vida, quando está pregando àquela assembleia de pessoas. Ele está falando a um público já muito provavelmente velho, no auge da sua velhice, está falando essas palavras de sabedoria, né? E eu costumo lembrar, olhando para esse livro, que nós, quando somos jovens, porque eu não sou mais, né? Então nós, quando éramos jovens, e vocês que são jovens agora, às vezes a gente espera, né, chegar na velhice para buscar algum tipo de sabedoria e conhecimento. E se tem uma coisa de que a velhice, todo mundo que chega à velhice não escapa, é de saber a verdade dos fatos. Todo mundo que chega ao final da vida, muito provavelmente, irmãos, chegou a um estágio de conhecimento profundo da vida, devido à sua experiência. Muitas coisas ele não estudou, mas experimentou. E é muito comum a gente chegar a alguém de certa idade, ele sempre nos dá grandes conselhos. Olha, eu fiz isso na minha juventude, eu espero que você também não faça, porque eu tive essa consequência. Então, além de ser um grande sábio, um conhecedor até da teologia, ou seja, de Deus, o sábio Salomão teve grandes experiências. Ele coloca tudo dentro deste livro, me parece. Parece que ele compacta tudo, melhor dizendo, nessas palavras que ele fala a esse grupo de pessoas que está ouvindo ele naquele momento. Ele coloca tudo, ele fala quase de todos os assuntos que nós falamos hoje. Ele fala sobre o nascimento, ele fala sobre a morte, ele fala sobre a busca pelas riquezas, sobre vitórias, ele fala sobre derrotas, ele fala de quase tudo que nós hoje ainda estamos discutindo. Então, vale a pena nos debruçarmos sobre a palavra de Deus, porque ela é atual o tempo todo. Então, dada essa parte introdutória, Salomão agora vai desenvolver mais uma vez sobre a sabedoria. Agora a gente vai falar sobre a excelência da sabedoria. Acho que tem um tema para vocês aí, e eu coloquei a nossa ênfase no verso de número 1. E é claro que nós vamos desenvolver isso até o verso 4. Mas o verso de número 1, lembrando, qual a mosca
morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estutícia. No verso de número 18, ele fala sobre que um homem pode destruir muitas coisas boas. E agora aqui nós vemos uma mosca que pode destruir um perfume que foi feito com excelência. É claro que a gente está falando de perfumaria aqui, mas no contexto em que ele escreveu, é mais válido a gente lembrar que ele está se referindo a uma essência, uma mistura de gorduras, de óleos essenciais e que serviam a propósitos específicos dentro da palavra de Deus. Quando nós ouvimos essa expressão unguento na palavra de Deus, ou óleos, gorduras perfumadas, ou melhor dizendo, essência, a gente tem que lembrar o que a Bíblia fala sobre isso. Primeiro que o óleo ele era perfumado, ou seja, tinha um cheiro agradável. E frequentemente ele era misturado com ervas do campo e gorduras, ou plantas, como flores, por exemplo. Além disso, isso servia para curar e honrar. Então nós vamos ver muito a ideia de unguento ou de óleos, de essências preciosas, como medicamento, serviam para cura. E também para honrar. Em momentos específicos e especiais, o unguento, o perfume aparecia. E isso ainda é presente na nossa sociedade. Vocês sabem que o Brasil, por exemplo, ele é um dos maiores produtores, né, de essências. Então, o mercado que envolve perfumaria, por exemplo, ou coisas do gênero, é gigantesco no Brasil e no mundo. Os homens continuam consumindo isso. Tanto é que todas as vezes que temos um dinheirinho bom e vamos presentear alguém, provavelmente você escolhe uma perfumaria bem cara, para que aquela pessoa se sinta bem à vontade, né, com aquele presente e fique feliz com aquele presente. Então, isso naquela sociedade também era algo muito importante. Então, quando nós lemos aqui o unguento, nós estamos falando também de algo, irmãos, que servia ao templo dos judeus. As perfumarias, essas gorduras, esses ungüentos estavam presentes também nos rituais, no sacerdócio também, né? E eles representavam tanto alegria quanto hospitalidade na sociedade, mas no templo isso era de grande importância. E aquela essência que entrava no templo, né, ela tinha que ser perfeita. Agora imagine você se naquela essência que deu trabalho para fazer. Hoje a tecnologia ajuda a fazer um perfume num processo muito mais rápido. Mas naquela época era um processo lento, né, bem trabalhoso. Agora imagine você terminar a sua perfumaria, o seu óleo essencial e cair uma mosca, aquela mosca morrer. E eu não sei quantos irmãos já exalaram ou sentiram, na verdade, o cheiro de uma mosca morta. Alguém já sentiu? Não é algo muito agradável, irmãos. Não é algo agradável. Uma mosca morta. E ela é interessante porque ela é pequenina, mas o cheiro que sai de uma mosca morta é terrível. Agora imagine isso numa essência. Tudo que cai dentro de um óleo, de uma essência, tende a ganhar uma proporção maior. Então você coloca uma pequena erva ali, ela vai espalhar por aquela gordura, aquela essência então vai exalar. Agora imagine a mosca dentro de uma essência. Olha a imagem que Salomão está nos mostrando aqui. Algo precioso, algo que é de excelência sendo estragado por causa de uma pequena mosca. É apenas uma mosca, vamos tirar ela, né, e mandar isso para o cliente. Não passava na quença, né? Não passava na quença, tinha que jogar fora, porque provavelmente o cliente iria sentir, muito mais dependendo do cliente. Guardem bem essa informação. Dependendo do cliente, a coisa deve ser muito mais que vestir, né? Tem cliente que olha tudo, e tem cliente que sabe o cheiro exato do perfume que comprou. E notem que Deus é o Deus da excelência. Deus é o Criador dos céus e da terra. Foi Ele quem criou e todas as vezes que Ele criava, Ele dizia, isso é bom. Então Ele viu a sua criação com excelência e exaltou essa excelência. Então quando nós lemos isso aqui, não tem como corrermos da ideia de que isso também deve ser aplicado na nossa vivência, no nosso relacionamento com Deus. Imagine a excelência de um relacionamento com Deus e uma pequena mosca cai naquele relacionamento. Ou seja, é uma pequena coisa que você fez, que você disse, é um pecadinho que eu deixei ali, né, e que não vai exalar cheiro nenhum. Deus nem vai sentir,
É um pequenino pecado. E isso não pode ser tratado por nós como algo normal. E o que a gente tem visto na sociedade, irmãos, é cada vez mais não só a normalização das coisas estragadas, mas a normatização também. Coisas que não são apenas normais, mas que viram uma norma a ser seguida. Os relacionamentos estão estragados. Entre pais, entre filhos, entre amigos, os relacionamentos estão cada vez mais deturpados, a visão do casamento cada vez mais jogada no lixo, a visão da igreja cristã cada vez mais está estragada. Aquilo que deveria exalar um grande perfume para o mundo, porque a igreja ela não é só a luz do mundo, mas ela exala um cheiro diferente. Um crente no ambiente de trabalho, quando ele entra, irmãos, a coisa deveria ser agradável. E é claro, a não ser aqueles que não são de Deus, que não gostam de Deus de fato, a gente vai ter perseguições no ambiente de trabalho. Mas o que mais a gente tem visto é pessoas entrando no ambiente de trabalho, crentes, com o cheiro de uma mosca morta. A essência que vive em tese na vida dele, que é o Espírito Santo, não é exalado para ninguém. Ninguém sente o perfume do Espírito Santo. Porque os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito Santo não aparece. As consequências que são naturais daqueles que recebem o Espírito Santo na sua vida não aparecem. O que mais exala é o cheiro de uma mosca morta. E muito mais do que isso, parece que tem crentes que exalam o cheiro de um cavalo morto. Que exalam o cheiro da podridão do seu pecado. Mas que ainda assim se denominam crentes. E você pode achar essa minha aplicação exagerada. Mas quando nós falamos de sabedoria autêntica para o crente, nos dias atuais, nós falamos literalmente sobre o Espírito Santo de Deus. E um crente que não exala o perfume do Espírito Santo de Deus está fadado a ser encontrado como uma mosca morta no meio da sociedade. Exala só o cheiro do pecado. É alguém que você não vê frequentemente lutando contra o seu pecado. E é importante ressaltar isso, né? O crente continua pecando. As pessoas vão ver a gente pecando, isso é fato. Mas as pessoas também vão ver a gente lutando contra o nosso pecado. É ofendendo alguém e no outro momento, assim que imediatamente pedindo desculpas pela ofensa. É aquele crente que xinga o chefe no trabalho, mas que tem o Espírito Santo na sua vida e vai até o chefe e diz, olha, eu não deveria falar assim com você. Você é uma autoridade sobre mim. Vamos falar isso daqui a pouco também no verso 4. Mas o que a sociedade não está vendo numa maioria cristã, por exemplo, o Brasil, não sei, posso estar enganado, mas os números até um tempo atrás eram de cerca de 80% de pessoas que se denominavam cristãs. Eu não sei atualmente hoje. Mas pessoas que se dizem cristãs ou simpatizantes do cristianismo. Então o Brasil era para ser um grande exalador do Espírito Santo de Deus, mas não é o que nós vemos, irmãos. Não é apenas uma mosca morta que caiu ali. Parece que tem cavalos mortos espalhados em todo o Brasil. E é interessante porque entramos nos ambientes de culto e continuamos sentindo esse cheiro, irmãos, que incomoda. Um perfume que incomoda. A gente vê ao mesmo tempo Deus sendo exaltado nas igrejas e a sua palavra sendo deturpada. A gente vê pessoas com as mãos levantadas de forma tão bela, adorando ao Senhor, mas logo depois recebendo um lixo no púlpito e ainda assim consumindo aquele lixo. E aí não tem como exalarmos um bom cheiro. A sociedade não vai sentir um bom cheiro enquanto muitos cristãos viverem com a mosca morta na sua essência. E a essência de todo crente é exalar o Espírito Santo de Deus aonde vai. Notem que Salomão cita o exemplo aqui, no verso de número 18 do capítulo 9. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. E ele termina dizendo, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Isso é fato, irmãos. Eu já vi igrejas inteiras, irmãos, comunidades inteiras, por causa de um homem, acabarem. Eu vi igrejas, por fecharem as portas, comunidades cristãs, por causa de um homem apenas. E, geralmente esse homem é aquele que subia no púlpito, por causa de um homem.
Mas é claro que Salomão parece-me que está falando também sobre aquela ideia lá inicial do que aconteceu no início de todas as coisas no Gênesis. Não tem como olharmos para esse versículo e não lembrarmos que por causa de um homem, a humanidade toda caiu em decadência. Caiu em decadência. E você pode me dizer, não são dois, não, é Adão. A gente já explicou isso há vários momentos. Ele era a cabeça federal. A ele estava toda a responsabilidade daquele jardim, sobre a sua companheira, a sua auxiliadora. E por causa de um homem, nós vemos a decadência vindo à terra, o pecado entrando no mundo, arrebentando não só o homem, mas toda a criação de Deus. Animais foram afetados, a sociedade que viria depois seria afetada, e a tragédia é vivida até os dias atuais, irmão. Sociedades inteiras entregues aos poderes das trevas, ao domínio de Satanás. Sociedades cristãs e comunidades cristãs ainda exalando mau cheiro, apesar de terem um perfume maravilhoso no púlpito, que às vezes apenas está jogado. É aqueles líderes que pegam a Bíblia, leem a Bíblia, logo se esquecem dela e falam de tudo. Falam de como ganhar dinheiro, como ser bem-sucedido na vida, de como ganhar o mundo. Mas ainda assim levam todos a perderem a sua alma naquele mesmo sermão. Pessoas que estão, irmãos, atrás de conquistas humanas, achando que esse é o verdadeiro propósito de nós estarmos aqui. Eu já vi muitos falando isso, o propósito do homem é ser cabeça. O homem nasceu para ser cabeça. Você, irmão, nasceu para ser cabeça, não para ser pé, não para ser rabo, mas para ser cabeça. Você nasceu para vencer. Isso é belo, isso é bonito, mas esse não é o propósito do homem. Esse não é o propósito final do homem. O propósito final do homem é glorificar a Deus, acima de tudo. E é claro, irmãos, nós vamos correr atrás dessas coisas. Nós vamos dar o bem, do bom e do melhor para os nossos filhos. Nós vamos procurar um emprego melhor. Nós vamos nos esforçar, mas esse não é o fim cabal de nossas vidas. A finalidade da nossa vida, pelo menos a nós cristãos, deve ser glorificar ao nosso Deus. E não como glorificar a Deus exalando o mau cheiro. Então, a primeira mensagem que fica aqui, irmãos, é que há um mau cheiro terrível por falta de sabedoria. Agora vamos adentrar realmente na parte específica que o texto está nos dizendo. Ele nos fala de duas coisas importantes aqui: sabedoria e honra. Sabedoria e honra são duas coisas preciosas. E é difícil de ver na sociedade esse último aspecto que ele nos diz aqui, a honra. A honra. A Bíblia, desde sempre, fala sobre honra. Né? E quando a gente fala de honra, sempre alguém vai lembrar, honrai teu pai e a tua mãe, mas muito mais do que isso. Honrai é o nome do Senhor. Honrai é o Deus que te salvou. Honra é algo que nós não conseguimos ver na sociedade, irmãos. E, é claro, eu sou daqueles que acreditam que Salomão está corretíssimo na sua fala, que o mundo é esse ciclo, né, que tudo se repete, não há nada de novo debaixo do sol. Então, ele vivia aqueles mesmos problemas e vislumbrava os mesmos problemas que nós vivemos hoje. Uma sociedade que não honra seus pais, suas mães, uma sociedade que não honra os seus cônjuges, uma sociedade que não honra seus filhos também, uma sociedade que não honra com quase tudo, irmãos. A nossa grande dificuldade de honrar. E quando honramos, honramos de forma errada. Eu cheguei, irmãos, a um ponto na minha vida de grande desgosto. Eu frequentei muitos momentos, grandes assembleias das convenções batistas do Brasil. Né? Convenção Batista Brasileira, a nacional, né, a brasileira, a Convenção Batista do Pará, né, e muitas outras convenções. E uma coisa que era muito frequente nessas convenções, aquela assembleia geral que reúne todas as igrejas do estado, irmãos, eram plaquinhas que eram confeccionadas e distribuídas com a finalidade de honrar homens e mulheres do passado, e pessoas que estavam presentes ainda vivas. E eu me lembro que eu achava isso o máximo, e eu comecei a frequentar cada vez mais esses ambientes, e eu via que aquele tipo de honra era uma honra tão vazia. E eu acredito que sim, em alguma medida nós devemos honrar os homens de Deus, mas quem se honra acima de tudo é o próprio Deus, não o homem. E eu me cansei de entregar plaquinhas para homens e mulheres que eu sabia quem eram.
e que não tinham nada de honrosos. Não tinham nada de honrosos. Porque há o aspecto político que entrou na honra. Você honra pessoas que têm grande status, não pelos seus feitos, não pela sua sabedoria de fato, não porque é um homem honroso ou porque é uma mulher honrosa, mas há muitas pessoas recebendo placas apenas pelo poder que têm. Nós vemos isso acontecendo em câmaras de deputados, nós vemos isso acontecendo nas câmaras municipais, por exemplo. Sempre tem um momento que alguém vai ser elogiado, e alguém que vai ser tornado munícipe daquele local de forma honrosa, sem nem morar lá, porque contribuiu com aquela sociedade. Mas em muitos momentos são um tipo de honra vazia. E às vezes, por muitas vezes, nós achamos que nós devemos tratar os nossos filhos da mesma forma. E algumas honras que nós damos a eles são honras falhas, que não produzem nada de honra de fato, que não representam honra. São coisas que nós damos aos nossos filhos, porque ele alcançou algo, porque ele fez aquilo, porque ele é algo maravilhoso. E esse tipo de honra é uma honra vazia. Eu vou usar a expressão do Salomão, do Kohelet, né? É vaidade. É passageiro. Essas plaquinhas que a sociedade tem distribuído, que a própria igreja do Senhor tem distribuído para homens ditos honrosos, são plaquinhas que vão durar no máximo 100, 200 anos, mas que logo vão se corroer com as traças, né, com a ferrugem. São coisas passageiras. Não é esse tipo de honra, irmãos, que permanece. Por isso, vale lembrar que ele está falando aqui de algo precioso. Cai uma mosca morta ali e estraga tudo que era bom. Por um só homem também muitos caem. Por um só homem muitas coisas boas vão-se embora. E se nós aplicarmos isso de forma muito mais veemente na nossa vida, nós vamos saber que até uma palavra que nós soltamos pela boca, por pequena que seja, pode causar grande estrago. Por isso a sabedoria é boa em tudo que nós fazemos, irmãos. E é isso que o capítulo 10 vai retratar. Algumas questões de como sermos sábios em algumas áreas. Então vamos a uma delas aqui. Olha o verso de número 2. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas do estulto para o lado esquerdo. Eu gosto desses versículos aqui, porque teve uma época que eu estava tão empolgado com política que eu já deturpei esse texto várias vezes. E eu me lembro que uma das eleições, os irmãos devem saber a qual me refiro, né? Eu tinha um amigo, não posso dizer o nome dele, eu tenho, na verdade, e ele, muito perto da eleição, ele pegou esse texto aqui, um professor de seminário, né, meu colega, meu amigo, e ele usou esse texto na igreja porque as eleições estavam caminhando para a direita ganhar no Brasil, né? Além disso, um grupo de música, a qual eu participei, no fatídico dia em que um certo presidente da direita ganha no Brasil, logo depois do culto já tinha quase encerrado a votação, a contagem dos votos. Já sabia que aquele presidente ganharia. Eu me lembro que ele disse assim para mim, vamos tocar essa música? Eu era líder do Ministério de Música. Vamos tocar essa música aqui? Né? E a música dizia, já venceu o capitão, né? E eu me lembro que a igreja ficou empolgada cantando, mas o fato é que isso pode parecer algo muito engraçado, irmãos, mas é uma tragédia. É uma tragédia. E eu reflito sobre isso hoje, quanto eu estive enganado em achar que o mundo estava salvo por causa de um capitão, e não é assim. Eu acho que nem ele imaginou isso também, né? Mas isso fica para outro comentário. Mas isso é apenas um exemplo de como nós deturpamos aquilo que deveria ser exaltado. E que aquilo que era cheiroso começa a exalar mau cheiro. Uma música que serviria para a exaltação do grande capitão, que seria Deus, está exaltando um homem. E assim por diante. É muito engraçado, mas continua sendo uma tragédia no nosso meio, irmãos. Quando não tratamos as coisas de Deus como coisas de Deus. E infeliz é o homem que exalta o próprio homem e esquece do Deus, que esse sim merece toda a honra e toda a glória. Né? Então nós vemos aqui o coração do sábio, que ele se inclina para a direita, mas é importante ressaltar, irmãos, que isso nada tem a ver com um espectro político ou coisa do tipo, tá?
ainda que alguns espectros políticos tendem a ser mais cristianizados, que a gente encontre um pouquinho mais de conforto, né, nesses movimentos políticos, mas o texto está dizendo sobre uma coisa fundamental, a direita e a esquerda, ok? Direita e esquerda, irmãos. Direita e esquerda, no contexto em que isso é escrito, e de uma forma mais abrangente na Bíblia, basta a gente lembrar sobre a mão direita, o braço direito, que aparece em alguns momentos na Bíblia. Isso também é traduzido como destra, né? Ou destra. As duas pronúncias a gente ouve e eu não vejo problema. Tanto destra quanto destra. Há um tempo atrás a gente tinha essa discussão na música, como cantar destra ou destra, né? Então as duas você pode usar tranquilo. Mas é muito traduzido como a destra ou destra. Então, pessoas destras são aquelas que utilizam qual mão? A mão direita. Então, é muito traduzido, né? No pensamento israelita, por exemplo, a mão direita, ela era a preferida. E ela também exaltava essa ideia de perfeição, porque a maioria das pessoas são destras. Então, é a mão que você conseguia realizar as tarefas de uma forma melhor. Então, isso também significava que a mão ou o lado direito, ele era preferido. Como tal, também simbolizava o lugar de privilégio ou também de força. O principal oficial de justiça, no que diz respeito ao rei, ele se sentava onde? Do lado direito. O principal oficial de justiça. A justiça, então, está do lado direito. Então, todas as vezes que nós vemos essa expressão direita na Bíblia Sagrada, nós temos que nos remeter à ideia de alguém que está sobre a justiça ou grande responsabilidade. E quando ela é retratada sobre a direita de Deus, por exemplo, a mão direita de Deus, está se referindo ao rei. É onde está toda a justiça, todo o poder. Então, nós estamos falando sobre aquilo que é excelente. O sábio, ele tende a ir pelo caminho da excelência. Não é o contrário. Se bem que falarmos de excelência nos dias atuais é difícil, porque tudo é relativo, certo? Não existe mais excelência. Eu tenho, desculpe a expressão, mas eu tenho um nojo, irmãos. Desculpe se você gosta, mas eu não consigo gostar de arte moderna. Tá? Não de tudo, tem arte moderna aqui, legal, ó, muito bacana. Mas, irmãos, ir no museu ou num lugar onde se está fazendo uma demonstração de arte e alguém ficar jogando um vasinho de areia no chão e dizer que aquilo é arte, me causa uma repulsa muito grande, porque para mim, tá bom, é para mim, aquilo não tem nada de belo. Aqui a gente tem um irmão que faz artes e eu tenho acompanhado o Instagram dele o tempo todo, né? E você vê que para ele fazer aquela arte, aquele quadro, ele toma tempo, ele se inspira, ele olha para algo e ele se inspira em algo. Se ele vai fazer, por exemplo, o desenho de um cavalo vivo, tá, não morto, ele vai olhar como é a silhueta daquele cavalo, ele vai olhar como é os seus pelos e ele vai tentar retratar isso da forma mais excelente possível. E a arte deve ser algo belo. E eu acredito que tem artes que são belas e são simples, é verdade, ela não tem grande complexidade. Mas boa parte da arte moderna deturpa a ideia de excelência. E tudo agora virou arte. Inclusive as coisas são caríssimas desse tipo de pessoa. Irmãos, desculpa, mas não tem talento nenhum, a não ser o talento de enrolar muita gente. E muitos de nós caímos nessa tendência mundial, que é rejeitar aquilo que é belo. Irmãos, isso não é por um acaso. Eu não estou falando de teoria da conspiração, estou falando de fatos. A cada dia mais a sociedade tenta rejeitar Deus. E Deus é a imagem perfeita da excelência. Tudo que você vê que tende ao lado da não excelência, também vai tender para o lado de não Deus. Porque Deus é excelente. Ele é perfeito. Ele exige perfeição de nós. Sabe onde isso está presente, além daquilo que é visual? No comportamento das pessoas. E de muitas denominações, igrejas, cristãos, irmãos, estão levando isso também para a igreja. É a excelência moderna do cristão. Ele faz tudo, e ele diz que tudo tem embasamento bíblico para fazer agora. Ele encontra na Bíblia algo que vai levar ele a fazer algo que não é excelente para Deus. Principalmente está ligado ao pecado. Agora tem igreja para todo tipo de pecador. Se você tem um pecadinho de estimação, pega no Google que vai ter uma igreja que exalta aquele pecado que você está tendo dificuldade. Vai por mim. Se você tem aquele pecado que você não consegue se livrar, vai ter uma igreja dizendo, vem para cá, porque isso aí não é pecado aqui. Vem para cá.
E a propaganda é forte, irmãos. Tá? Eu não vou evitar citar, mas tem muitos pecados aí. Né? Você tem pastores de todos os gostos. Há pastores para cada tipo de pecado hoje. E ele vai para a igreja dele, que aquele pecado que você tem dificuldade, lá você não terá. Agora, diante de Deus, você terá grande dificuldade. Porque Deus rejeita aquilo que não é excelente. Deus rejeita. Que bom que veio alguém a esse mundo que não só foi, mas é excelente por natureza, que nos deu a capacidade de lutarmos contra esses pecados. E ele, lá em Mateus 28, de 18 a 20, né, no último trecho, no versículo 20, ele nos dá um consolo. Porque ele diz que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós compreendemos que ele está conosco através do Espírito Santo dele. Então, olhando para nós nos deparamos com alguém que tem um perfume, mas que tem uma mosca morta ali. Só que com o Espírito Santo de Deus, a tendência de todo cristão é melhorar, não piorar, não estagnar. E é isso que nos traz esperança, é isso que nos traz alegria. E, brevemente, eu estava conversando com a minha esposa no carro, minha maravilhosa esposa, e a gente falava sobre a alegria e o gozo, essa diferença que há, né? Alegria e o gozo. E, irmãos, o Espírito Santo nos traz uma alegria hoje, cada vez que nós conseguimos vencer uma barreira que o pecado nos impõe. E conseguimos vencer algum pecado. Mas essa alegria não é absoluta ainda. Imagine você a ilustração que eu dei para ela para a gente entender, tá? Não é uma ideia absoluta, ok? É apenas uma ideia da gente saber diferenciar um pouco de alegria e gozo. A alegria do cristão e o gozo do cristão. O que nós vivemos hoje é uma alegria tamanha. Porque imagine você com muita fome, você dias sem comer. Alguém chega e diz, eu vou matar a tua fome, porque agora eu trouxe uma comida maravilhosa. E ela mostra para você o prato e coloca na mesa. O que você se sentiria naquele exato momento? Grande o quê? Alegria, felicidade, quando você viu aquele prato. Agora, se eu retirar aquele prato da tua frente e disser, é mentirinha, você não vai comer não, vai passar fome. A alegria foi embora, é vaidade. Você correu atrás do vento, você não vai comer essa comida. Agora, se isso não acontecer e você começar a degustar realmente aquela comida, você vai sentir algo muito mais do que a alegria, vai sentir o gozo. E o gozo é o usufruto dessa alegria tamanha. A alegria é ver a mudança que nós temos dia após dia, mas haverá um momento de gozo absoluto, de extrema alegria, quando estivermos na eternidade com o nosso Deus. É isso que nos traz, irmãos, a ideia de excelência também, porque aqui ainda não vivemos essa excelência de forma absoluta. Por isso que a gente não deve se entristecer com coisas banais, bobas, né? E o pastor Glauber sabe das nossas dificuldades em nos alegrarmos. Mas Deus tem tocado no nosso coração, irmãos, a cada dia, a vivermos essa alegria, a vermos esse prato na nossa frente e nos alegrarmos. Mas sabemos que, desde já estamos degustando desse prato. Então já temos um gozo presente aqui também. Ele não é absoluto, porque ainda estamos devorando esse prato. Está gostoso, mas vai chegar um momento em que vamos ser saciados. E eu vou dizer, não preciso mais colocar uma colher na minha boca, porque eu estou saciado. Além disso, é gula, né, irmãos? E chega um momento que a gente diz, não quero mais porque eu estou satisfeito. Eu não vou mais precisar daquele prato naquele exato momento. Só que quando pensamos em eternidade, é muito mais do que isso. Porque nós seremos absolutamente, irmãos, não só transformados, mas satisfeitos. Me parece que Salomão está aqui numa tentativa de nos dizer, o mundo não nos traz satisfação. Nada nesse mundo pode te trazer satisfação absoluta. Olhe para as riquezas, olhe para as conquistas, tudo isso é bom, mas é vaidade, é correr atrás do vento. Mas, irmãos, se a gente só parasse por aqui e não tivesse a revelação do Novo Testamento, nós ainda estaríamos vivendo só essa alegria de ver o prato na nossa frente. Mas quando Cristo veio a esse mundo, quando Ele venceu a morte, Ele nos deu agora esse gozo, irmãos. Nós estamos usufruindo desse prato maravilhoso que Ele nos deu. É a salvação em Cristo Jesus, que já é presente hoje. Por isso nos alegremos, irmãos. Porque a sabedoria de Deus já é presente. E é nela em que devemos nos apegar. Portanto, irmãos, o coração do sábio ele se inclina para o lado direito.
para a justiça de Deus, para a excelência de Deus, e não para as coisas banais desse mundo. Eu sei que muitos irmãos estão esperando justiça, alguns que acompanham mais política no Brasil estão ansiosos por justiça no Brasil, mas a justiça que não falha é a justiça divina. E haverá um dia, irmãos, que todos nós veremos, como a Bíblia nos fala, todo olho verá. Incrédulos e crédulos, crentes e não crentes verão a justiça absoluta de Deus baixando na terra. E ele virá de uma forma tão amorosa, mas também tão justa e pesada, irmãos. Tão justa e pesada, que muitos tremerão. E aqueles que não estiverem tremendo, estarão dando gargalhadas de alegria, porque o seu Salvador veio os buscar. É esse sentimento que eu creio que os irmãos que estão aqui vão sentir. É a alegria de ver o nosso Pai. Não é aquele temor que muitos, quando abrem o Apocalipse, ficam, ai, estou com medo dessa besta fera que aparece aqui de tantas cabeças, e eu não vou mais nem ler Apocalipse. Irmãos, o livro de Apocalipse é belíssimo para o crente, porque ele diz que o crente vai triunfar no final de todos os tempos. Que alegria de sabermos que a justiça virá de forma absoluta. Então, nos apeguemos à justiça de Deus. Se você quer ser sábio, se incline para aquilo que exalta a Deus, aquilo que realmente exala um bom cheiro. Não permita que uma mosca morta tome, todo o perfume que deveria exalar da sua vida. Mostre para os seus filhos a excelência, ensine eles a excelência, a verdadeira sabedoria. Deem honra a quem merece honra, mas sempre deem honra maior a Deus e não a homens ou qualquer ideia humana. Os versículos 3 e 4, irmãos, para nós encerrarmos. O versículo 3, como eu disse, é pouco comentado, né? Olha o que o versículo 3 diz. Quando o tolo vai pelo caminho, falta de um entendimento. Assim a todos mostra que é estulto, que é tolo. Aí fica o cri-cri aqui. O que quis dizer com isso? Quando o tolo vai no... Que caminho é esse? Aquelas perguntas chaves que a gente faz no texto. Que caminho é esse? Aí alguns podem dizer, é o caminho da cruz. Não, não dá para a gente chegar nessa conclusão aqui. Que caminho é esse? O que a gente pode entender aqui, irmãos, que é um caminho comum, é uma ilustração, está falando de alguém que está caminhando, e ele não está sozinho. Eu acho que os irmãos chegam nessa conclusão. Por quê? Diz, quando o tolo vai pelo caminho, falta de entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. É alguém que está caminhando no caminho, tem pessoas com ele, e essas pessoas veem a forma dele agir, dele andar, dele caminhar. E eles observam que ali na frente deles há o quê? Um tolo. Só que tem um problema nesse versículo, irmãos. O texto não está dizendo que todos veem ele como tolo. Ele está dizendo o seguinte, quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. Ele está dizendo que ele mostra a todo mundo. O problema é que nem todo mundo vê que ele é tolo. Por isso nas redes sociais tem youtuber com 8 milhões de seguidores. Você vai olhar o conteúdo dele, pura tolice. Falta de sabedoria absoluta, mas um monte de seguidor. Só que ele está demonstrando através daqueles livros que ele é alguém estulto, sem conhecimento nenhum e tolo, que está levando outros à mesma tolice. A mesma tolice. É a bobagem, já ouviram esse termo? Eu acho que a maioria usa, bobagem, né? De que esse termo relembra? Do bobo, né? O bobo da corte, a pessoa que só vê bobagem. Você vai ver o histórico dela, ela só vê bobagem. É piada atrás de piada. É aquele riso solto que Salomão vai falar mais tarde. Eu não vou dar aqui, como dizem, o spoiler para vocês, mas ele vai falar mais tarde sobre esse riso tolo. E a gente que só busca bobagem. Então, o tolo está andando por aí, ele está se demonstrando ser tolo, mas as outras pessoas são tão tolas como ele que não conseguem perceber a tolice dele. O quanto ele é um bobo, o quanto ele é uma bobagem, o quanto ele só fala abobrinha, o quanto ele não edifica em nada. As nossas crianças estão expostas a esse tipo de gente, irmãos. Eles estão andando, estão vendo eles andando nesse caminho. Eles estão expostos, eles não estão escondidos. Irmãos, me desculpe, mas tem gente que diz, é muito mensagem subliminar. Não, está na cara. Esse pessoal que distribui bobagem estão na cara. O problema é que nós, às vezes, ignoramos, as nossas crianças estão lá assistindo, os adolescentes estão consumindo. Mas é aquele homem que está demonstrando quem ele é, mas nem todo mundo percebe que ele é tolo.
justamente porque está vivendo a mesma tolice, é falta de conhecimento. Um filho bem instruído, irmãos, quando bater o olho numa pregação, ele já vai dizer, isso é heresia, isso aqui não é. Um filho bem instruído, um adolescente, um jovem, quando um coleguinha falar bobagem e convidar ele a fazer a bobagem, ele vai ter discernimento, sabedoria divina, porque lhe foi entregue no seu lar. Porque o pai ensinou a sabedoria, a excelência. Quando alguém o convidar a fazer uma coisa sem excelência e que desagrada a Deus, ele vai ter discernimento, conhecimento. Então o tolo, né, o estulto, como diz o texto, está andando por aí, está se expondo, mas muitos estão o seguindo porque são tão tolos como ele. Não vamos permitir, irmãos, que as nossas crianças e nós adultos vivamos essas bobagens que o mundo tem produzido. E o último versículo diz o seguinte, levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas. Agora a gente faz a introdução a uma das primeiras orientações para ele de forma prática, a como agir com sabedoria, certo? Essa é a introdução para os nossos próximos sermões. Por isso, sermãos, levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas. Vamos linkar isso com a introdução que está no capítulo 9, os versos de 13 a 18. Ele está falando sobre um homem sábio que vai contra um grande rei poderoso. O que aquele homem fez? Ele fugiu? Não. Ele permaneceu e agiu com sabedoria. Então, a primeira orientação que a gente vê aqui de forma prática é, quando se levantar o governador contra você, não saia do teu lugar, não fuja, mas haja com sabedoria. O texto não está dizendo, agora vai lá e confronta ele. Bate no peito dele e diz, vem lutar contra mim, porque eu sou mais forte contra você. Não é isso que o texto está dizendo. Está dizendo, você não sai do seu lugar, não fuja da sua responsabilidade. Quando um governador vinha atrás de uma pessoa, irmãos, isso era terrível, muitos fugiam. Se a justiça batesse a porta, você está devendo impostos aqui para o governo, se desse, fugia, senão tinha que pagar o preço. Alguns escapavam por causa de quê? Da sabedoria. Porque também aqui está incutido a ideia de honra. Esse texto ele não está isolado de uma ideia bíblica, porque ele vai ser repetido no Novo Testamento também, irmãos. Vamos ver ali em 1 Pedro, capítulo 2, os versos 13 a 15. É interessante porque Salomão está em total consonância com a mesma ideia que Pedro vai nos mostrar. 1 Pedro 2, de 13 a 15. Que diz o seguinte, sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigos dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca e a ignorância dos homens insensatos. O segredo de tapar a boca desses homens insensatos. Então, aqui está falando sobre um governador insensato, né? Alguém que está provavelmente perseguindo alguém. E de que forma isso deve ser tratado? Como a Bíblia nos ensina, honrando as autoridades, né? É claro que hoje nós temos muito mais condições de irmos contra ideias de autoridade, porque temos respaldo para isso. Mas numa época em que Salomão falava, em que Pedro está falando, isso era muito difícil. Alguém ter voz e vez como autoridade. Então, agir com extrema sabedoria também era levar as pessoas ao amor de Deus. Porque o texto diz, sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que fazendo bem tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Forma prática, como agir com governadores, ditadores e pessoas que maltratam a você e a sua família, com sabedoria, com sabedoria. E o que mais a gente tem visto são confrontos desnecessários. Crentes confrontando não só suas autoridades no trabalho, quanto governantes de uma forma não sábia.
Não é que nós não vamos confrontar, nós vamos confrontar, mas com sabedoria, né? É claro que há momentos pontuais. Há momentos que você vai ter que chamar a atenção de um líder espiritual, por exemplo. E se esse líder for insensato, irmãos, a gente já ensinou a receita. Se ele já dominou toda a igreja, você é o único que está agindo com sensatez, então você está no lugar errado. Mas enquanto tem solução de convencer aquele mau governante, aquele homem que se diz de Deus, faça com sabedoria. Mostre a Bíblia para ele, mostre onde ele está errando, mas para isso você precisa ter o quê? Sabedoria. Então busque a sabedoria a todo e qualquer tempo, porque aqueles que buscam a sabedoria agradam ao Deus que é sábio e que é excelente. Amém, irmãos? Ficamos por aqui. Eu espero que os irmãos peguem tudo isso que ouviram hoje e tentem durante a semana lembrar da excelência de Deus, da excelência da sabedoria que vem dos altos céus. Oremos ao Senhor.